Nossa caminhada quaresmal não nos convida apenas a refletir sobre o nosso relacionamento com Deus de maneira vertical. Também somos convidados a olhar para o nosso semelhante, pois o retorno para Deus passa necessariamente pela porta estreita do nosso irmão. O texto evangélico do dia de hoje nos coloca no contexto do Sermão da Montanha. Depois de proclamar as bem-aventuranças e de dizer que os discípulos são chamados a ser sal e luz do mundo, Jesus começa o seu ensinamento acerca da relação da comunidade com a lei. Muitos exegetas do passado costumavam interpretar certos trechos do Sermão da Montanha como se houvesse uma separação radical entre a lei e o Evangelho. A partir do versículo 20 até o 48 desse capítulo 5, Jesus faz uma espécie de comentário a alguns mandamentos do Decálogo, e foram muitos os que chamaram essas passagens de antíteses. Elas seriam de fato antíteses se Jesus estivesse contrastando de maneira radical aquilo que ele diz com aquilo que antes era ensinado. Mas na verdade o que temos é algo diferente disso. Aquilo que Jesus afirma são, na verdade, consequências extraídas dos mandamentos. Porém, a interpretação rabínica trascurava desses aspectos. É por isso que ele diz que não veio abolir a lei e os profetas, mas sim dar-lhes pleno cumprimento. Portanto, o problema não está na lei em si, mas nas interpretações meramente legalistas que eram oferecidas. O versículo 20 é crucial para entendermos o espírito do comentário de Jesus. Diz o texto: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Na concepção antiga, justiça é um termo técnico que designa um estado de santidade e de amizade com Deus que determina a ação dos homens. O justo é aquele que é íntegro, perfeito, santo, reto, aquele que caminha obedecendo a todos os preceitos divinos. Porém, aqui Jesus espera dos discípulos algo mais do que o simples cumprimento frio dos mandamentos. Mais do que a quantidade de preceitos, o que conta é o espírito com que eles são realizados. A ênfase, portanto, é mais interior do que a execução mecânica da lei. O primeiro preceito comentado por Jesus diz respeito ao relacionamento com o próximo. Diz o Senhor: vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Chama a atenção o modo como Jesus apresenta três formas de se atentar contra o irmão: a cólera, chamá-lo de patife e chamá-lo de tolo. Igualmente, três são as consequências desses atos: será réu em juízo, será condenado pelo tribunal e será condenado ao fogo da geena. É lógico que não se pode colocar no mesmo nível tirar a vida do semelhante e uma maledicência. Mas o que Jesus chama a atenção é para o fato de que essas ações têm a mesma origem, a mesma raiz. Já em Eclesiástico 22:24, o autor sagrado dizia: antes do fogo vem o vapor da fornalha e a fumaça. Assim, antes do sangue, vêm as ofensas. Na primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 15, o autor afirma: quem odeia o seu irmão é homicida. A morte e o insulto são duas faces de uma mesma moeda, ou seja, o desprezo pela vida do semelhante. Não é à toa que Tiago, em sua carta, chama a atenção para o perigo do mau uso das palavras. Diz ele: que cada um esteja pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para encolerizar-se.
pois a cólera do homem não é capaz de cumprir a justiça de Deus. É conveniente fazermos aqui uma pausa para aplicarmos esse texto à nossa vida diária. Vivemos na era da comunicação social e os meios empregados para aproximar as distâncias podem também servir para ferir o semelhante. A internet, por exemplo, estamos aqui a utilizá-la para o nosso sustento espiritual. Mas quanto mau uso desse instrumento? Em certos fóruns, chats, redes sociais, quanta amargura, quanto ódio destilado. Se é verdade que a boca fala do que o coração está cheio, é urgente expurgar de nós esse chorume asqueroso da maledicência e da ofensa gratuita. A seguir, Jesus fala da ligação rompida entre aquele que se apresenta diante de Deus, mas tem algo contra o irmão. Diz o texto: portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Para entender essa afirmação, basta nos lembrarmos da história de Caim. Ele foi o primeiro homem a ter um irmão. Também ele foi oferecer um sacrifício a Deus. Mas o seu sacrifício não foi aceito. Porque mais importante do que a oferta é o espírito com que a oferta é feita. Não é por acaso que ele, depois de sacrificar a Deus, ele matou o seu irmão, indicando que o culto pelo culto não serve de nada. Jesus ensina que a oferta apresentada no altar não repara a injúria praticada contra o irmão. Apenas a reconciliação é capaz de fazer isso, pois acima da lei do culto está a lei do amor. Em diversos momentos, o Senhor ensina a necessidade de se reconciliar com o próximo para fazermos um encontro autêntico com Deus. No próprio Pai Nosso, por exemplo, repetimos todos os dias: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Dessa forma, nós estamos a condicionar o perdão que recebemos de Deus ao modo como lidamos com o nosso semelhante. Buscar a Deus na Quaresma significa também olhar o irmão nos olhos e reconhecer nele um filho tão amado quanto eu. Uma boa caminhada quaresmal para todos vocês.